O boomer, pra pegar o exemplo americano, né, o boomer ele é filho daquela geração que foi pra guerra. Uma geração que, assim, foi pra guerra e trabalhou demais. As mulheres foram trabalhar nas fábricas. Geração trabalhadora acumuladora, né, acumulando recurso de alta produtividade. Um período em que o Ocidente se enriquecia. Passou a guerra, passou todo aquele morticínio que foi a guerra. Aí, plum, né, começa. Eles são chamados de geração silenciosa. Tá? É a geração anterior, que é a geração que foi pra guerra, é uma geração que não tinha muitas opiniões políticas. Vocês lembram? Vocês já viram que todo direitista, reparem uma coisa, todo direitista adora sonhar com o mundo da geração silenciosa. Vocês já viram aquelas propagandas de famílias felizes dos anos 50 nos Estados Unidos? Que é tipo assim, todo homem quer isso, aí parece um pai de família branco chegando em casa assim, uma mulher com um peru assado assim, ai! E umas crianças, ai! Isso é a vida, né? Um homem que é capaz de comprar sua casa, um carro, a mulher fica em casa cuidando de 3 crianças e tal. Esse é um arranjo que não é um arranjo da história da humanidade, porque também nessa cabeça de boa parte dos conservadores, o mundo antes dos baby boomers era tudo isso. E não era, galera. O mundo era um lugar muito cruel. Esse pequeno período de tempo em que esse arranjo foi possível foi um pequeno período de tempo. E a direita adora evocar esses anos 50, esse período nessa da geração pré-riponga, entendeu? Eles adoram evocar, só que foi um pequeno período. Então você pode pegar, que toda thread wife, ela se veste como? Toda vez que uma garota quer falar que ela é thread wife, como ela fica parecendo uma mulher dos anos 50. Ela não vai ser uma mulher do século 19. Que a vida era muito difícil, a mulher trabalhava no século 19. Ela era agricultora, ela era lavradora no século 19. Ela era uma vida dura pra caramba. Essa coisa da dona de casa que só cuida de casa, tal, urbana, tal, enquanto o marido... Tal, é um arranjo que foi possível num período. E depois ele foi se tornando inviável. Porque o pessoal a galera trata essa geração cinzenta, que é o que eu tô falando, uma geração silenciosa, como... o mundo era assim e deixou de ser assim. Não é, isso foi uma coisa num período de tempo. Pois bem, os filhos desses caras, eles se tornaram os baby boomers, porque esses caras saíram tendo muito filho depois de uma guerra. Estavam ganhando dinheiro, a vida prosperava, a vida andava fácil, eles tiveram muitos filhos. Esses filhos acharam, no fundo, que o mundo caiu no colo deles. E esses filhos começaram a compartilhar de música em escala industrial sendo feita pra eles. O cara falou, eu odeio essa imaginação, a Petra Bertolazzi evoca isso. É isso, Juan Patrick. A Petra Bertolazzi acha que o mundo era isso. São aquelas pessoas que acham que o passado era esse. E não é, cara. O passado era muito cruel com as mulheres. Muito cruel. O passado era duro. E achava, não, a mulher só tava em casa, cuidando dos beijos. Não, cuidado, cara. O mundo era muito pobre, era muito difícil. A geração baby boomer, a geração dos pais deles não dispunham de muito material intelectual, porque a geração silenciosa, que vamos colocar a geração que veio antes, essa geração com o peru na mesa, da thread wife, era uma geração que, inclusive, era meio anti-intelectual. É uma geração que era religiosa. E ela não questionava. É uma geração que consumia os produtos de massa de maneira quase alienada. Então, os questionamentos que começaram a surgir nessa geração, e aí vai pra boomer, são questionamentos que às vezes eram válidos, sobre jeito de ser, alienação, modo de vida. E aí você começa a ter todas as doutrinas alternativas, toda essa porra estoura ali. A geração baby boomer é uma geração inconsequente, surge a revolução sexual ali, o rock and roll, Woodstock, maio de 68. Aqui no Brasil você tem toda Jovem Guarda, Tropicália. E aí você começa a ter essa, vamos dizer, boa parte das lutas que aconteceram ali na geração que eles chamam de geração grandiosa e a geração perdida, a geração silenciosa, que são as gerações que viveram a guerra, as lutas da esquerda, elas são transformadas em legislação em países social-democratas, e você começa, na geração dos baby boomers, que é uma geração ativa politicamente, a ter todo tipo de sistema de proteção social, lutas por direitos civis de toda sorte e tal, e aí essa geração baby boomer cria esse estado mastodôntico e problemático, ou melhor, não digo que ela cria, porque isso foi criado por políticos da geração anterior, mas ela tinha um espírito disso, isso foi criado e eles usufruíram disso por muito tempo. Eles tiveram como negação deles a geração X, que foi aquela geração que viveu muito os anos 80/90. Foi uma geração de negação do espírito riponga. Foi uma geração pau pra toda a obra. Uma geração mais direta, que foi substituída pela minha geração, que é a geração millennial, que já foi uma resposta a ela, e que evoca baby boomer. Se for reparar direitinho, a geração X viu e votou na ascensão do Ronald Reagan, que é uma espécie de um neoliberalismo, um neoconservadorismo, como resposta ao baby boomer. E o baby boomer se manifesta na geração millennial, que você faz pegar até na música e tal. A minha geração foi a geração que tinha os revivals e as coisas retrô. Reparou que a gente começou a falar minha geração em coisas vintage, retrô? Carros imitando carro antigo, bandas que imitam bandas antigas. Você começa a ter uma tentativa de evocar na geração millennial a geração baby boomer, como se a geração baby boomer fosse o que há de verdadeiro estava acontecendo lá. Eu sei, eu vivi isso, eu comungo ainda de boa parte desse mal. Gosto de rock and roll, sei que o rock and roll é da geração
da época da galera Baby Boomer. Este é o game. O problema é que a Millennial e a geração X, elas herdam os problemas de produtividade, herdam os privilégios construídos ali no período da geração Baby Boomer. E a conta tá muito grande. E outra coisa, com o avanço da medicina, Baby Boomer não morre. Então Baby Boomer, a gente tem que pagar a aposentadoria dos caras. Esses caras são donos das propriedades, então as casas, as empresas, as ações, os ativos estão com a geração Baby Boomer. E eles não largam o osso, continuam tendo opiniões. Então Caetano Veloso é um super cara dessa geração. A gente tem que ficar aturando as opiniões e os sonhos do Caetano Veloso. Já encheu o saco, ninguém aguenta mais a opinião do Caetano Veloso. Mas tá lá, a opinião do Caetano Veloso tá lá, ele tá dando opinião, você tem que saber. Ele vive aqueles sonhos daquela época. Por isso que a gente vê uma série de ideias inadequadas daquele período, vivas hoje. Por isso que o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil fica repetindo as ideias dessa geração. E aí você fica nesse ciclo geracional sem fim, que as ideias deles morram, que os conceitos, os sonhos deles morram. Eles tinham aqueles sonhos retardados da geração Boomer, o mundo sem fronteiras. Não, o mundo sem fronteira, a gente tá vendo o mundo sem fronteira. Se você ficar sem fronteira, a Rússia te invade, sacou? Tem que ter muita fronteira, sacou? A gente tá vendo toda aquela papagaiada, né? O mundo é comum. Tem uma música que é uma espécie de hino da geração Boomer, que tem toda a filosofia. Pega a música Imagine do John Lennon. A música Imagine do John Lennon. John Lennon é um homem do tempo dele, né? Adoro John Lennon, mas pensava muita merda. Ó, veja só, isto era a visão de mundo. Imagine que não exista paraíso, é fácil se você tentar, nenhum inferno sob nós, acima de nós apenas o céu. Ou seja, uma geração sem culpas. Ela não tem culpa, ela não tem punição, né? E você não tem religião, ou seja, você não tem sistemas. Você vive, você flui, você está acontecendo. Imagine todas as pessoas vivendo o presente, ausência de conscienciosidade, fruição dos prazeres, né? Geração Boomer total. Elas estão vivendo o presente, elas não estão preocupadas com as consequências futuras dela. Imagine que não há países, não é difícil, nenhum motivo para matar ou morrer e nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Essa música, galera, todo mundo da geração Boomer acha que é um hino de um mundo melhor. Eu não quero viver no mundo dessa música, porque essa música é anti-humana. Essa música nega o que é humano. Essa música é perversa. Então essa ideia do hippie, do paz e amor, não haverá fronteira. Não haverá fronteira sim, o homem é mau. Você quer fronteiras. Só que essas ideias ainda estão, elas ficam se reproduzindo, porque são consensos das gerações que ainda mandam na gente. Aí você pode ser aquela parte, you may say I'm a dreamer, que é, você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que um dia você se junte a nós e o mundo será um só. Essa ideia da aldeia global, o mundo é um só, são termos todos dessa época, dessa geração. O mundo é um só, vamos dar as mãos. A fraternidade global, tudo mentira, não existe isso. Não existe, isso é uma mentira. Imagine que não existe posses. Eu me pergunto se você consegue, sem necessidade de ganância ou fome, uma irmandade de homens. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro. Aí vai lá, você pode dizer que eu sou sonhador, mas eu não sou o único, eu espero que um dia você se junte a nós e o mundo virá como um só. Esta letra, ela é o hino desta geração. Essa letra explica a forma de pensar. E se você é um cara da geração Boomer que tá assistindo aqui, por mais que você fale, não, eu não concordo com isso, no fundo, por mais que você discorde disso, como afirmação da sua natureza, você discordar disso é um ato que ajuda a definir quem você é. Então, essa música é um hino e uma forma de pensar que ainda influencia o nosso mundo, mas não deveria. O nosso mundo precisa romper com a letra Imagine do John Lennon. Você tem que pegar tudo que o John Lennon fala, você tem que fazer o contrário. Então, o mundo tem que ter mais fronteira. O mundo não é uma irmandade de homens. Nós somos tribais, nós somos diferentes, nós somos complicados, nós somos contraditórios, nós vamos precisar usar a força. Que tem coisa mais simbólica que esta porra não funciona, que a Europa agora está correndo para se armar? Ou seja, fronteiras existem e eu preciso de armas para garantir a paz. Se eu for agora no continente fragmentado e cheio de guerras civis da África, estão lá se matando. A China tem problemas de fronteira com a Índia e ambas têm bombas nucleares. Tem nada, não tem irmandade nenhuma. Trump quer fazer um muro. Eu tô falando aqui de regimes de esquerda, todos os regimes de mundo, povos, todas as etnias, todos sendo humanos, demasiadamente humanos, falando em fronteira, proteção, em nação, em religião. Ah, não, mas o John Lennon pregava o contrário, sim. E a forma de você querer executar essa pregação é uma forma muito perversa, que é uma forma de negação do humano. O humano tem religião, o humano tem fronteira, o humano desconfia do diferente, o humano faz maldade, o humano respeita a força, o humano é isso. E o que ele propõe é uma negação do humano. E aí você tem que ficar se negando. Então o que ele propõe é uma ideologia suicida, pra quem a pratica, tá? E socialmente maluca. Então o mundo do Imagine, o mundo do Imagine do John Lennon, que é o mundo da geração Boomer, nos fodeu. E nós temos que agora reaprender a lidar com a nossa natureza humana.